Só que é o seguinte, mano, ela procurou a morte dela, velho. É assim que funciona, mano. É assim que funciona, mano. Entendeu? Desculpa, ela era marmita. Apareceu mais pessoa fora desse contexto que foi apresentado que confessou o crime como sendo que ele que cometeu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse canal. Esse vídeo é bem esclarecedor, porque nós fazemos o vídeo aqui, a pessoa já chega falando assim, ah, falou e não falou nada, eu quero saber o que aconteceu. Nós não podemos falar porque nós não somos investigadores, nós podemos passar aqui a nossa opinião, é o que está sendo notificado, noticiado nos jornais, entendeu? E você vai ver a fala dessa perita, que é muito importante. Ela fala sobre ali a questão, a situação do corpo da Vitória, porque ela viu as fotos. Ela fala que tem pessoas que já confessam que fez o crime. Fala assim sobre até mesmo jornalismo. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião a respeito deste assunto e de fato eu concordo que é muito perigoso trazer uma notícia aqui, mesmo que há alguma questão de, igual ela fala ali do sangue, que às vezes pode ser um sangue de animal, às vezes não fez totalmente colocou o produto ali para dar uma resposta final e pode até mesmo contaminar a cena ali do crime através de pessoas que entram ali. Assim, segundo as palavras dela, porque eu não sei usar aqui a expressão, mas esse caso, mais e mais, está precisando ter também muita cautela, embora todo mundo está ávido para querer receber uma resposta, mas tem que haver muita cautela, tá certo? Eu gostaria que você ouvisse todo esse vídeo dessa perita. Se você está chegando por aqui agora, neste canal, eu convido você a se inscrever, compartilhar também para mais informações, deixe o seu comentário, ative aí as notificações, tá bom? Porque esse vídeo é um vídeo bem esclarecedor e importante. Quando eu coloco, às vezes, o meu vídeo do lado falando, pessoal, é porque assim, o YouTube, ele é muito exigente, ele tem os robôs também, e ele não aceita se você colocar um vídeo de outra pessoa e não fizer algo diferenciado e tal, e mostrar algum acrescentar ali. Então, por isso que eu coloco para que o vídeo não seja barrado, não seja cortado o canal, entendeu? Mas vai tendo um pouco de paciência aí, que Deus abençoe você, tá bom? Muito obrigado por você fazer parte aqui desse canal, já somos 40 mil inscritos, para mim já é muita coisa, porque eu tenho um carinho por cada um. Tem uns que são poucos assim meio, mas tudo bem, né? Cada qual tem a sua opinião, não importa, né, a sua opinião muito é bem-vinda aqui nesse canal, desde que não haja agressões, porque não é fácil muitas vezes nós sentarmos para dar uma notícia, tem até as questões emocionais. Hoje mesmo eu acordei, fiz um vídeo mais cedo, eu estava com uma dor de cabeça extrema, muito forte, muitos sabem aqui que eu sofri um acidente muito grave, ainda estou em recuperação, tem dia que parece que as dores aumentam, mas assim, né, já passou, graças a Deus. Então assim, não é fácil sentar aqui e gravar. Tem a questão do nosso físico muitas vezes e tem também as questões espirituais, porque falar de um caso desse, queira ou não queira, mexe no emocional de muitas pessoas que estão dando essa notícia aqui para vocês, porque nós somos mães, temos pais, então não é fácil falar sobre este assunto. Então que vocês possam também ser compreensíveis se o vídeo ele não sai como você gostaria que fosse, tá certo? Olha, já apareceu a notificação aqui, fez um barulho. Mas enfim, Deus te abençoe, muito obrigada, e veja esse vídeo aí, deixa a sua opinião, tá bom? E compartilha, não se esqueça. Por isso que a menina morreu careca, por isso que colocaram sacola na mão dela, por isso que tiraram, né, a cabeça dela, entendeu? Mano, tá explicado, viado, por que ela morreu tão brutalmente, não tem nem que... Só que é o seguinte, mano, ela procurou a morte dela, velho. É assim que funciona, mano. É assim que funciona, mano. Entendeu? Desculpa, ela era a marmita dos traficantes. A mina era a marmita dos traficantes, foi querer denunciar os traficantes e morreu careca, parça. É isso, vamos ouvir aqui. Foi que ela foi ela foi deu não tinha vestígio de cabelo, não tinha sangue. Obviamente fizeram de uma forma que não tivesse como descobrir. A Alessandra viu as fotos, né? São fotos horríveis, a gente jamais vai mostrar essas fotos, né? Inclusive porque elas também estão sob sigilo.
Existe a possibilidade dessa vítima ter sofrido, sim, violência sexual. Ainda não temos laudos que confirmem isso. A gente está lidando com uma menina que tem menos de 17 anos, então essas informações também são sigilosas. Mas quando você olha aquele corpo, Alessandra, a gente tem, eu pelo menos, a impressão de que aquilo não foi o local primário do homicídio da menina. Até porque as manchas, né, o que a Alessandra tanto explica para a gente sobre livores cadavéricos, não são compatíveis com aquele local de crime, é isso? Olha, todos os elementos do local onde ela foi encontrada não são compatíveis com o local de homicídio, mas que aquele corpo foi depositado ali, né? Ela foi morta mais ou menos por volta de 5 dias, né? Pelos sinais de putrefação que a gente vê, ela já estava morta há alguns dias até ser depositada ali. Até porque, antes disso, foram feitas buscas com cães e nada foi encontrado. Então, ela foi morta em um lugar, o corpo dela foi transportado e ali depositado. Nós temos algumas informações, mas nós não temos ainda o laudo definitivo, né, que vem do ML, com exame toxicológico, com exame sexológico, até para confirmar ou refutar a hipótese de que ela possa ter sido drogada e abusada sexualmente. É uma hipótese, porém nós ainda não confirmamos isso, não temos esse resultado público desse laudo, né? Então, o que a gente vê num panorama geral é que ela foi colocada ali depois de um tempo que ela já havia sido morta. Nesse caso, por exemplo, né, se a gente for pensar em traçar a vitimologia, que é o perfil da vítima, não para culpabilizá-la, mas para entender aonde que ela se encaixa, né, porque muitas vezes, quando a gente começa pela vítima, nós somos acusados de estarmos sendo preconceituosos. Então, você está culpando a vítima de ser morta por estar no ponto do ônibus às 11 da noite ou por trabalhar no shopping até tarde? Não, a gente quer encaixar essa vítima nesse contexto, para entender por que ela foi escolhida. O que a gente tem é a vítima. Então, a partir disso, a gente começa a encaixar as outras peças para entender o processo decisório do agressor. Por que ela? Por que daquele jeito? Por que ela foi levada dessa forma? Então, tudo isso é muito importante. Nesse caso, nas primeiras horas, até mesmo pelas mensagens e pelo perfil dela de trabalhar, pela relação com a família, a gente já sabe que ela não desapareceu voluntariamente. Então, já é uma hipótese a ser excluída. Porque não só comprovar as hipóteses, também é importante a gente excluir hipóteses para afunilar a investigação, para melhorar o foco dessa investigação e, com isso, dar uma resposta mais rápida. Então, todas essas informações são importantes para a investigação, tudo isso está sendo feito, né, está sendo apurado, e me assusta também, retomando a sua fala em relação à imprensa, eu vi algumas imagens em vários veículos de comunicação da imprensa acompanhando a perícia. É assustador, né? É assustador. Né? Até porque, muitas vezes, numa perícia de um caso complexo, às vezes a gente testa hipóteses. Nós precisamos fazer isso. Às vezes você joga lá um luminol, aparece uma mancha, a imprensa sai dizendo que é sangue, e às vezes é um contaminante. Então a gente tem que ter certeza. E será que aquele sangue é humano? É outro teste que se faz. A gente tem o teste rápido, que dá para fazer em local, que é o FecaCult, né? Mas às vezes a amostra está tão diluída que a gente não quer diluir um pouco mais essa amostra. Então a gente pega tudo que tem e manda direto para o DNA. Pode ser sangue de um animal, pode ser sangue de outra pessoa. Quem garante que não houveram outras vítimas? Quem garante que é o primeiro homicídio dessas pessoas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quantas e quantas vezes a gente vê lá brilhar, já sai na reportagem dizendo que é sangue e às vezes não é. E tudo isso acaba impactando a própria investigação, porque acaba enviesando, né? Como você mesma falou, a delegacia não parou. As outras coisas continuam acontecendo. E junte-se a tudo isso, mais um monte de denúncia falsa, um monte de testemunha falsa, um monte de gente que às vezes confessa o crime e não tem nada a ver com isso, né? Então, o dia a dia de uma delegacia, numa investigação dessas, não é algo romantizado, não é algo que a gente vê numa série de TV. É um caos, é trabalho 24 horas por dia. Né? Então, a gente coloca toda essa gravidade em cima de uma equipe que já está em sobrecarga.
né? Então, por isso que muitas vezes as informações são desencontradas. Às vezes existe ali a intenção de passar uma informação falsa para conseguir visualização, para conseguir audiência. Às vezes o repórter também é enganado por outras pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa coisa da imprensa estar acompanhando a perícia em tempo real é muito perigoso. Isso me incomoda como perita, né? Porque eu vejo ali colegas trabalhando sob essa condição. Muitas vezes o local é prejudicado, os vestígios já são tênues. Já estamos num caso difícil e ainda fica entrando e saindo imprensa do local. Quantas pessoas entraram naquela casa para filmar? E se a perícia precisar voltar para fazer um complementar? Aquilo tudo foi prejudicado, né? Então, eu acho que esse cuidado é essencial. Concordo com você 100%, cara. E aí, essa semana a gente está julgando aquele caso que a gente já teve aqui, a gente já conversou sobre ele, do crime da 113. Sim. Ali também a gente teve um grande problema, que foi a participação intensa da imprensa junto à investigação. Uhum. Porque esses casos, eles trazem uma comoção, se compreende a comoção da sociedade, a necessidade de divulgar, e hoje, até mais do que na época do caso da Adriana Vilela, mais do que naquela época, o jornal de ontem à noite já é velho hoje de manhã, porque tudo é muito rápido, tudo é muito rede social, eu preciso de novidade, eu preciso de likes, eu preciso que a minha notícia seja aquela exclusiva e que eu tenha ali aquela repercussão bem grande sobre aquilo que eu estou divulgando. Então acaba sendo divulgado qualquer coisa, acaba sendo divulgado como uma grande novidade. E isso prejudica a investigação. E depois, para a sociedade, é péssimo. Porque vai acontecer igual no caso da Adriana Vilela. É utilizado pela defesa lá no júri, lá na frente. Porque o advogado vai se apoiar em diversos pontos. Um desses pontos é isso. Quando a doutora Alessandra estava falando, eu vi uma perícia ali, sendo realizada ali no veículo, e tinha a repórter falando em cima do carro. Eu nunca vi uma coisa igual. E nenhum outro, para as pessoas entenderem, em nenhum outro caso que não tenha essa repercussão, você vai ter isso. Você vai isolar bem o local, vai deixar os peritos trabalharem com o máximo de cuidado que eles tiverem. É o perito responsável ali para fazer quantos exames ele quiser, não é nem o delegado, é o perito, que ali na cena vai decidir o que deve ser feito, quais são os outros exames complementares que ele deve pedir e assim por diante. É ele que vai definir ali. Aí quando você vê que você está procurando material genético, mas eu tenho uma jornalista falando do lado do carro, não sei se o cabelo dela está caindo dentro do carro, se a fala dela, se de repente tem alguma, de alguma forma a saliva dela foi parar dentro do carro, quer dizer, você acaba contaminando absolutamente toda uma cena que depois vai ser em prejuízo da própria sociedade. Então isso é muito delicado. Quando a gente começa a analisar esse papel dessa imprensa, tendo que divulgar absolutamente tudo, e a cada segundo é ruim para a própria sociedade. E para a investigação, pior ainda. E aí a gente volta num outro ponto de novo. O inquérito corre sob sigilo absoluto. Sigilo absoluto quer dizer que apenas e tão somente os responsáveis por aquela investigação vão ter acesso ao caderno processual, aos autos do procedimento, seja o inquérito policial, as cautelares, os pedidos de prisão e assim por diante. Até mesmo o advogado, para ter acesso, o advogado de algum investigado, para ter acesso ali, ele precisa de uma senha dada pelo juiz para ele poder acessar aqueles autos. Não basta a sua senha de advogado. Não basta estar cadastrado no processo, ele ainda precisa de uma senha que é conferida pelo juiz, porque tem sigilo absoluto, e ele vai ter acesso às peças que o juiz permitir naquele caso. Só que ao mesmo tempo você tem um sigilo absoluto, e a cada dia tem uma coisa sendo divulgada como sendo um encontro da polícia, da investigação. Ora, então a coisa não fecha. Ou eu preciso do sigilo para investigar, ou esse sigilo não se faz necessário e eu divulgo tudo. Até porque, a partir do momento que você divulga informações que depois se mostram que eram falsas, como, por exemplo, ser um crime a mando de uma organização criminosa, absolutamente nada parecendo que é um crime de organização criminosa. Não tem nada que leve a isso. Ou então, o coitado do pai da vítima sendo revitimizado. Acabou de perder uma filha. Aí, de repente, ele vira suspeito e isso é divulgado em tudo quanto é jornal. Como? Calma.